Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás e procura soluções. Hoje o programa é imperdível, excepcionalmente por hoje, programa ao vivo. Vamos conversar com um pré-candidato à presidência do Brasil, Paulo Rabelo, pelo PSC, e também um candidato ao Senado brasileiro, Mário Covas Neto. Olha só, hein? Então o programa hoje está muito legal e você pode mandar as suas perguntas. Bom, hoje, além do Canal 3, vamos transmitir pelas maiores fanpages de Guarulhos. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos hoje, mais de 210 mil seguidores. Estamos também pela fanpage do Guarulhos Web, mais de 70 mil seguidores. Estamos também na minha página pessoal, na página do programa Tribuna.Roberto Samuel. Aliás, compartilhe e deixe ainda mais democrático esse espaço, e também na fanpage da TV Guarulhos. São várias ferramentas para você nos acompanhar. Quero falar também do maior portal de notícias da cidade, Guarulhos Web. Quer saber o que acontece? www.guarulhosweb.com.br. Está aí, ó, esse site, e você encontra inclusive os materiais produzidos pela TBL Comunicação. Na primeira página, hoje é a Jéssica, que fez aí o Direto da Redação, primeira e segunda edição. Muito bem. Quero falar também da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai conversar com o presidente lá, o William Panek. Tenho certeza que você vai ficar surpreso com as soluções em telefonia, clube de descontos e certificado digital. E hoje também, o pessoal não me passou material novo, mas nós temos um recadinho aí da Guarupaz, né? Não é isso, Lucas? Vamos ver primeiro o material da Guarupaz. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber Paulo Rabelo, ele que tem uma longa história na economia e hoje está aqui como pré-candidato ao governo brasileiro. Olha só que prazer tê-lo aqui. Paulo Rabelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto, e muito obrigado, Guarulhos, por nos receber aqui no Tribuna Livre da TV Guarulhos. E você disse que Guarulhos tem muitos problemas. Eu acho que Guarulhos é a solução. E quando a gente quer chegar em São Paulo, é por Guarulhos. É verdade. Não é mesmo? Aqui é a porta de entrada, mais do que a porta de saída. E com muito prazer. A gente está sempre em Guarulhos passando. E eu agora vim um pouco trazendo o coração. Queria até cumprimentar o Joel Bonfim, que é o nosso secretário-geral que está me acompanhando aqui, o secretário-geral do PSC local, é o nosso comandante, né? E o Oliveira, que é o presidente da sessão aqui. E agora pode mandar as perguntas. O pré-candidato está à sua disposição. Já está aqui. Alceu Júnior, lá do Taboão, Maria José Pereira, André Bicudo, lá da Câmara Municipal, Regiane Andrade, Sidney Ribeiro, Belo Soares, Beto Soares, Andréa Rodrigues, e o Jefferson já mandou uma pergunta interessante. Samuel, pergunta ao candidato qual foi a importância da construção do Porto de Cuba para o Brasil e como foi o financiamento, se ele achou vantajoso para o nosso país. Ótimo. Há uma controvérsia muito grande e eu, como ex-presidente do BNDES, tenho o prazer de atender ao Jefferson e com isso a curiosidade de muita gente. Uma construção no Brasil, em Cuba, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, uma construção de um metrô, a construção de um porto, de uma obra grande, ela se divide basicamente em dois tipos de produtos e serviços de engenharia. Aqueles que são importados de outros lugares e aqueles que são produzidos localmente. Então, se um porto, o Porto de Mariel, por exemplo, ele implica no emprego lá de cubanos que ajudaram, operários, etc. e tal, no caso também interessou ao Brasil porque houve uma exportação muito pesada de equipamentos brasileiros, guindastes, etc. E os projetos todos de engenharia, ocupando milhares de engenheiros. O BNDES é proibido de financiar a parte externa, a parte
que seria a do comprador. Ele financia, e mediante a apresentação de notas fiscais, dos produtos e serviços brasileiros. Portanto, 100% do financiamento do BNDES gerou dezenas de milhares de empregos no Brasil. E, portanto, foi interessante já a gente ter esta exportação, como exportações houve para também vários países africanos, houve para vários países sul-americanos, Peru, Equador, e obviamente também Venezuela. Muitas exportações, por exemplo, de aviões a jato, aqui da nossa vizinha Embraer, são para financiadores, para devedores que são lá nos Estados Unidos, em outros países do mundo. Esses são serviços de exportação que são financiados. Financeiramente foi interessante para o Brasil? Financeiramente, sim, porque na realidade de todas essas exportações para mais de 40 países diferentes, o único que hoje está realmente inadimplente, ou seja, está com dificuldades de pagar, é o governo de Moçambique, que um dia vai pagar. Uhum. É um aeroporto que está lá, de Nacala. Fala-se muito em Venezuela. A Venezuela tem atrasado, mas ainda tem pago. Portanto, no cômputo, para os muitos bilhões de investimentos feitos aqui no Brasil, foi muito lucrativo a gente fazer essa exportação, mesmo quando há um sinistro, ou seja, um não pagamento eventual, que, diga-se de passagem, foi objeto de um seguro, tal como um automóvel ou algum outro sinistro, um risco de incêndio. Todas essas exportações foram devidamente seguradas. Portanto, o dinheiro do contribuinte foi preservado dentro do banco. Obrigado aí, o Jefferson, pela pergunta, que é esclarecedora. Sempre uma curiosidade muito grande. A gente fica sempre achando que tudo foi mal feito e só tem roubalheira para tudo quanto é lado. E é por isso que eu estou fazendo essa apresentação da minha pré-candidatura. Eu acho que o público está esperando gente que possa renovar a política. Perfeito. Já pelos bastidores, o vereador João Darcio está por aí, ele que está trazendo aqui o pré-candidato ao Senado pelo Podemos. E olha só, estamos aqui com o empresário, nosso amigo Joel Bonfim, Maurício Colim, está nos acompanhando aqui, está mandando a pergunta. E olha só que é interessante a pergunta do Maurício Colim, bem empresarial. Se o Paulo estivesse no lugar do Temer, o que ele faria para resolver a situação com os caminhoneiros, Paulo? Excelente, Maurício. Oportunidade, vamos falar de conjuntura. Eu sou um economista formado na Universidade de Chicago, e na Universidade de Chicago a gente aprende que há oferta e demanda, que há mercados, e a gente nunca pode ir contra a força dos mercados. E a solução que o presidente Temer está dando é uma solução estranha, porque ela está indo contra a força dos mercados. Está indo em proteção de uma empresa que é considerada monopolista, que é a Petrobras, e que não está conseguindo vencer uma concorrência com as importações de óleo diesel que estão aí na porta do gol, por assim dizer. Então, a minha solução, e que já postei, inclusive, porque houve muita demanda do Paulo Rabelo, na realidade de todos os pré-candidatos, e todos estão silentes. Eu, não por acaso, eu acho que sou o único que apresentou já uma proposta objetiva, que é o governo, através da companhia, da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, que normalmente é abastecimento alimentício, mas ela é uma companhia nacional federal que pode ser de abastecimento também de petróleo, no caso de óleo diesel, que ele estabeleça um quantitativo para a CONAB na próxima segunda-feira já estabelecer leilões de compra de óleo diesel. Compra essa que pode ser feita através de vendas num leilão pela Petrobras, ou seja, a Petrobras entra oferecendo o que ela puder fabricar, mas importadores também podem oferecer. E este quantitativo de óleo diesel, que obviamente é em adição a tudo que já está sendo suprido, será suprido a um preço de R$ 2,10 ou menos, e aí esta CONAB pode, inclusive, jogar com o mercado, com a força de mercado, para que ela traga o preço, eventualmente até abaixo de R$ 2,00, o que vai ser comemorado pelos caminhoneiros, vendendo a um determinado preço meta. Ou seja, ela realiza 2 leilões. Um leilão de compra do produto
e imediatamente um leilão de venda. Ela poderá ter até um prejuízo se o preço da venda dela for inferior ao preço da compra. Mas este é o subsídio que o governo pretende dar só à Petrobras. Por quê? Na realidade, o governo errou na solução por não usar uma solução de mercado. E nós, no PSC, sempre privilegiamos a inteligência. Por quê? A inteligência numa economia onde tem compradores e vendedores, onde tem oferta e demanda, é uma economia de mercado. Então, nós temos que inteligentemente usar as forças de mercado. Eu nunca vi você resolver um problema de oferta diminuindo a oferta, certo? A oferta tem que aumentar. Quando a oferta de tomate aumenta, o quilo que era R$ 7,00 baixa para 3, baixa até, quando há uma super oferta, até para R$ 2,00. E nós temos que, nesse momento, reduzir o preço para o caminhoneiro. O caminhoneiro vai ficar satisfeito, o consumidor final vai ficar satisfeito também, e, eventualmente, o governo pode até minimizar o gasto que ele terá com esse subsídio, porque hoje ele já sai vendido. Eles vamos gastar 4,9 bilhões, que foi o anúncio de hoje, para sustentar o prejuízo da Petrobras. Por quê? Que prejuízo? Depende. Petrobras pode não ter prejuízo nenhum, dependendo das forças de mercado. Este governo não está deixando as forças de mercado funcionarem. Aliás, toda vez que a gente tem um monopólio, como esse que precisa ser revisto da Petrobras, em geral a gente tem um problema. Em suma, a Petrobras devia passar no CAD antes de ela vir se apresentar para o público brasileiro, ela deveria passar por um regime de mais concorrência. Reforma tributária, o que o senhor pensa a respeito? Eu penso bastante, só que há muitos anos. Você tá o senhor é economista. Eu sou mais do que um pouco, deixa eu te esclarecer. Na realidade, nós chefiamos o Movimento Brasil Eficiente há muitos anos, através do Instituto de Cidadania, chamado Instituto Atlântico, Roberto, cuja principal bandeira tem sido a reforma tributária. Eu já tenho colocado a reforma tributária, que no fundo é uma reforma para simplificar a papelada de tributos os mais diversos, um verdadeiro, vamos usar um nome, um termo antigo que o meu antigo mestre, o Roberto Campos, usava, que é manicômio tributário. Roberto, hoje nós vivemos um hospício de tributos, hospício. E diga-se passagem, esse assunto do caminhoneiro, acabamos de ressaltar para o Maurício a questão do mercado, mas essa crise aponta para a necessidade absoluta de uma reforma tributária. O presidente Michel Temer, através de um jurista que é participante do Instituto Atlântico, que é o professor Gastão Toledo, pode depois olhar no Google aí, Gastão Toledo, que vai ver que ele está no 3º andar do Palácio do Planalto, inclusive colaborador nosso, e colocado lá com a especial missão de fazer um estudo da reforma tributária nosso, do Instituto Atlântico. Olha só, você está falando com uma pessoa que, enquanto presidente do IBGE e depois presidente do BNDES, nas horas vagas ainda ajudava o presidente Michel Temer a desenhar uma reforma tributária. E eu posso hoje dizer, presidente Michel Temer, solta a reforma tributária, solta o relatório do deputado Luiz Carlos Rauli, que está parado na comissão especial, onde nós contribuímos com as nossas ideias. Outro dia o Raul estava elogiando o Instituto Atlântico, então estou lhe dizendo que dá para fazer a reforma tributária. Perfeito. A reforma tributária seria altamente simplificadora, nós teríamos só um tributo na circulação de mercadorias. Imagina que facilidade. Imitando que ideia? Eu sou sempre a favor de ideias assim, tão simples que parecem ovo de Colombo. Imitando o simples. O que é o simples nacional, a não ser a ideia de que para os micro e pequenos empresários se juntaram vários tributos, você só paga uma alíquota, não é assim que o simples funciona? Por que tem o complicado? Se o nome da ideia boa é simples, por que não fazer o simples para todos? Perfeito. Ovo de Colombo, né? Já está aqui pelos bastidores Mário Covas Neto. Opa, Mário Covas Neto aqui, obrigado pela presença. Prazer, Você vê que hoje tá pesado aqui. Tão simpático quanto o Mário Covas. Não, era uma simpatia o pai dele, viu? Nossa Senhora. Com o mesmo tupete bonito. Mesmo tupete. Beto Soares nos acompanhando, o Alceu Júnior.
Ó, o seu tá falando assim, manda um abraço pro Betão da pizzaria de Itaguaí. Onde fica Itaguaí? Itaguaí só se for no Rio de Janeiro, ali Ou perto. ou é o Rio de Janeiro ou Minas, é que ele sempre não, viaja. é Rio de Janeiro. Não é o Rio de Janeiro, logo na saída, você emItaguaí, inclusive, tem a Nuclep, você tem o Porto de Itaguaí, o Porto Estamos assistindo lá, estamos assistindo de lá. O Jefferson Silva... E a Casa da Moeda também. Tem lá verdade. O empresário, nosso amigo Décio Pompeu, está mandando um abraço para o candidato Paulo Rabelo. Muito Beto obrigado. Soares também está nos acompanhando. Val Calixto, boa noite, Roberto. Estamos ligados no Tribuna. Eu gostaria de saber do convidado, Paulo Rabelo, se ele terá o apoio da atual gestão, se ele será o candidato do prefeito Guti aqui da cidade. Eu acho que quem tem que responder é o Guti, mas eu espero de receber o apoio de todo mundo que tem a seguinte posição hoje. Eu estou de saco cheio da política convencional, eu estou indignado com o tipo de tratamento servil que o povo brasileiro tem aturado ao longo desses anos, pagando os maiores tributos do mundo para receber uns serviços que não prestam. E o governo federal tem a cara de pau de gastar, e eu fui lá, eu sou um tributarista, então sei, 1 trilhão e 300 bilhões é o orçamento, só o orçamento federal, Roberto. Eu vou dizer por aqui para o pessoal de Guarulhos, porque vocês nunca viram isso na frente, não é milhão, isso a gente não sabe onde é que está, mas pelo menos sabe o que é mais ou menos. O bilhão, já que é 1000 vezes mais, né? A gente tem que juntar muito milhão para chegar no... E tem o trilhão, que a gente não faz nem ideia, porque seriam 1000 bilhões. É muita coisa. Pois o governo, Roberto, ele tem a cara de pau de gastar 1 trilhão, e mais 300 bilhões, e depois ele ainda faz um déficit, porque gastou mais do que isso. E mas é possível dar uma enxugada na máquina desse tamanho? Mas não tem a menor dúvida. Eu, por exemplo, no breve espaço de tempo, porque eu sou empresário, eu quero esclarecer que a minha vida na política se resume a uma colaboração que dei agora presidindo o IBGE e no BNDES. Em ambas as organizações, tive a grata satisfação de ver, primeiro, que se pode fazer no setor público muito mais com menos. Como a gente não vai cortar a verba pública, nós vamos fazer muito mais com mais. Por favor. Ou seja, não é mesmo? Não se trata de gastar menos, mas no censo agropecuário, que no IBGE, eu estava te contando isso, né? Quero dizer para os nossos telespectadores da TV Guarulhos que aqui quem está na frente aqui fez uma economia de 800 milhões de reais realizando o censo agro mais barato e mais eficiente de todos os tempos. E ele já está pronto. Incrível, a verba original, quando os IBGeanos me trouxeram o primeiro orçamento, era 1 bilhão e 600 milhões. Censo agropecuário é fundamental, mas isso é caro demais, com a minha visão empresarial e mesmo acadêmica. Falei, não, vamos dar um jeito nisso. No final, consegui, pelo Congresso Nacional, 500 milhões e mais 300 do orçamento. E conseguiu Juntei fazer. com 800 milhões, enfim, ou seja, 800 milhões de economia, de 800 para 1.600, são 800 milhões de economia, mas não é economia porque aí eu não fiz. Isso é fácil, né? Eu corto a fila da saúde, o quê? Fechando o ambulatório. Aí não tem mais ambulatório, não tem fila. Aí isso todo mundo sabe fazer. Eu quero saber ter um ambulatório, prestar o serviço com eficiência, os médicos, os enfermeiros lá, e não ter fila. Essa é uma das 20 propostas do nosso programa de 20 metas. Então, se você, brasileiro, está indignado, se você quer alguém diferente, que vai botar... A bronca agora é comigo. Eu sou pouco conhecido, porque, óbvio, se eu não estava na política, você fez esse comentário, eu só posso ser conhecido vindo aqui. Dizem que se eu venho aqui no Roberto Samuel, um monte de gente já me... Rapidamente assim aqui. me disseram a turma aqui do PSC. Opa! Entendeu? O Leandro, aqui, o Leandro Bonfim, está perguntando sobre seu posicionamento sobre o monopólio da Petrobras. Nenhum monopólio é bom. Nenhum monopólio é bom, viu, Leandro? Perfeito. E sendo público é até um pouquinho pior, porque quando o governo ele tem um monopólio que é dele mesmo ou de uma empresa dele, ele não tem nem moral. A relação é uma espécie de uma relação, desculpe a expressão, mas é uma relação incestuosa, é uma relação horrível. Perfeito. Então a gente tem que realmente mudar isso e mudar muito. A gente precisa de competição, concorrência no país. Vamos tentar responder
pouquinho mais rápido, só para ver, temos com 10 minutos aí, meu amigo, 10 minutos. Mas já, como passa rápido, aqui o Todo relógio mundo passa reclama. mais rápido que lá Todo mundo fora. reclama aqui, ó. O Walter tá dizendo assim, não perca o bonde da história, vá a fundo, Paulo. Muito Olha, bem. que bacana. Obrigado, o Jefferson poderia falar sobre o plano a respeito da Previdência? Não sei, vai ser um pouco longo, hein? Não, mas eu dou uma... Não, Vai lá. deixa eu dar para ele. Em 1 minuto, sabe qual o erro da proposta do senhor Michel Temer? E eu avisei para ele. Então agora eu também estou pegando pesado. Já não estou nesse governo. Eu tentei colaborar. É que quando você desenha um produto previdenciário, tem vários jovens aqui no estúdio, em que os jovens não se encantam por aquela previdência, a previdência é um negócio que o sujeito é obrigado a participar, porque senão ela vai quebrar. Eu avisei, não faça essa propaganda para o Congresso votar, porque como é que eu vou vender? Compre esse sabonete, porque senão a fábrica de sabonete vai quebrar. Aí mesmo é que quebra, eu não quero esse sabonete. Então, o produto previdenciário tem que ser desenhado para que encante todo mundo que queira participar. É uma regra também de bom vendedor. E qual é um produto previdenciário bom? Aquele que quando eu boto o meu dinheiro, eu tenho uma conta previdenciária individual, que é a do Leandro, que é do Joel, que é do Antônio, que é da Maria. E à medida que os meses vão passando, a minha conta vai aumentando. Eu sei perfeitamente qual é o meu crédito, meu crédito previdenciário e se o meu empregador depositou na... Ah, mas o governo tem que pegar esse dinheiro. Pega, não tem problema. Mas emita, como nos Estados Unidos, emita uma dívida. E aí tudo bem, a conta do Leandro empresta o dinheiro, mas eu tenho uma dívida do governo. E mais... Por que as ações da Petrobras não estão dando suporte para esse fundo previdenciário? Na realidade, a União Federal não devia deter as ações nem da Petrobras, nem da Eletrobras. Isso tudo pertence ao povo. E eu, quando chegar lá em janeiro do ano que vem, primeira coisa, eu vou colocar essas ações no fundo do regime geral da Previdência. Quer saber uma outra coisa? Fala com ele para abrir, logo depois do teu programa, o artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso está escrito lá e é um comando legal. Ou seja, eu não preciso nem criar lei nova, é só cumprir a lei. Joel Bonfim, obrigado, Joel. Parabéns pelo programa, excelente condução do Tribuna Livre por entrevistar Paulo Rabelo, economista renomado e pré-candidato a presidente da República. E querendo te entregar o meu livro, O Mito do Governo Grátis, antes de terminar esse programa. Olha aqui, ó, é para o Roberto ler, já está até com a dedicatória, etc. E tal. Eu aqui conto a história de 13... mito do governo grátis. Que é governo grátis é o que está acontecendo com a Petrobras e o governo. O governo querer dar a ideia de que ele pode fazer uma solução que não seja de mercado. Mas contando a história de 13 países, vários deles em situação muito mais grave do que a nossa e que deram a volta por cima. Nós somos a virada, Roberto. Bacana. A virada é possível. Olha, é muito interessante aqui, pelo menos o título aqui, o mito do governo grátis. Não existe governo grátis. Pessoal, olha, eu vou pedir desculpa para um monte de gente aqui. O Fernando Rodrigues. Você vai voltar? Eu volto, só me convidar. O Gil Ventura, a Gislene Rodrigues, minha amiga Gislene Rodrigues, o empresário Eduardo Egusti, Paulo Henrique. Um abraço para todos. O Eguchi até mandou pergunta, o Jefferson está agradecendo a resposta. Se ele puder encaminhar para o meu site, né, o Paulo Rabelo 20, não é isso? Depois a gente reencaminha aqui no programa mesmo. Por favor, façam isso. É muito importante. Eu vim aqui para dialogar. E se vocês pensam que eu tenho todas as respostas, tenho sim o programa de 20 metas, imitando Juscelino Kubitschek, um desenvolvimentista, criar empregos. 1,5 milhão de empregos logo na partida, é isso que nós queremos. Mas desde que a gente faça o que vocês, guarulhenses, estão pensando. O que o povo pensa é que interessa ao PSC. E não o que um cara metido a besta acha. Entendeu? Tinha um monte de perguntas, até da Jéssica, interessante, mas não dá. Kaique Marcato, presidente do PHS, está nos acompanhando. Marquinhos Multipão, Val Calixto, até falou aqui. É realmente bom o senhor falar mais do senhor para que a gente possa conhecê-lo melhor. Ele vai voltar aqui, tá bom, Val? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Roberto, prazer muito grande. Boa noite, Guarulhos. Agradecer Boa noite, região. Ao Joel Bonfim, ao Leandro Bonfim, toda a equipe. Segundo bloco aqui, imperdível, candidato ao Senado pelo Podemos, Mário Covas Neto. Olha que bacana, hein? E obrigado pelo livre. Obrigado, muito Já obrigado. voltamos.
Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, Presidente Irapuã Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar, tomar um café com a gente. Temos bom negócio para você. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto.
Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, em Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se num local de grande visibilidade e de fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para lar e eletrodomésticos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Pochiche, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escolas de idioma, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviços, o Tenda Atacado. Venha desfrutar do momento de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração, só aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em shoppingbomsucesso.com.br. Voltamos aqui aos estúdios. Hoje um programa muito especial. Teoricamente você quase todo final de semana está assistindo aqui o Tribuna Autoral. Mas hoje, devido a 2 convidados muito especiais, abrimos uma exceção e estamos aqui com um ícone, né? Só um nome já derruba muita coisa. E além do mais é santista, né? Você vê que prazer enorme estar recebendo aqui Mário Covas Neto. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, muito obrigado. E é muito difícil a gente ter numa mesma bancada 2 torcedores do Santos. Então, é verdade, é de comemorar, né? Não, com certeza. Mas você sabe que o diamantes são mais raros, né? Ferro você encontra em qualquer lugar, entendeu? Mas diamante, ouro é uma coisa um pouco mais rara. Bom, o Mário Covas Neto é pré-candidato ao Senado do Brasil, né? Ficou muito tempo no PSDB, agora está no Podemos. Por que sair candidato ao Senado? Eu acho que essa é a primeira grande pergunta, não, Mário? Bem, eu acho que fundamentalmente é porque existe uma oportunidade. Veja, a candidatura do Senado é uma candidatura majoritária, ou seja, diferentemente de deputados em que uma chapa, uma gama de candidatos se apresenta como candidatos e no final se elegem os mais bem votados, os partidos, enfim, num sistema proporcional. No caso do Senado, não. Cada partido apresenta os seus candidatos, ou cada coligação apresenta seus candidatos, e disputa um contra o outro. Normalmente é disputado por pessoas que já têm um know-how, uma tradição, ou já participou de processos eleitorais anteriores, que acabam gabaritando para uma disputa desse tipo. Então, como é que um vereador de São Paulo se coloca como candidato? Eu acho que a questão é que hoje parte daquelas pessoas que poderiam ser candidatos não se apresentam por causa de, eventualmente, problemas com lava-jato, seja lá o que for, e outro contingente porque está se habilitando para outras coisas, ou seja, abriu uma possibilidade de apresentar uma candidatura. Veja, apesar de ser vereador em São Paulo, eu felizmente carrego um nome que já tem uma penetração no Estado como um todo, o que me permite, portanto, pleitear, né? Agora, o processo eleitoral, cada um tem a sua história. Eu já participei de campanha que começou como uma campanha ganha, e que acabou dando um resultado negativo, assim como o inverso também. Já participei de campanha que parecia que não ia chegar a lugar nenhum e acabou sendo vitoriosa. Então, cada campanha tem a sua particularidade e essa, em particular,
me parece que a população está buscando pessoas que tenham um passado limpo e que, mas com algum tipo de experiência. E nessa condição, eu acho que eu posso me habilitar. O Mário Covas estava falando aqui uma coisa interessante. Está com o João Dárcio aqui, né? E ele está fazendo umas piadinhas de mau gosto, o né? corintiano, João O Dárcio. corintiano, João Dárcio. E o Mário Covas Neto estava lembrando uma coisa interessante. O governador é santista, né? O governador é santista, o pai do Mário Covas era santista? Era santista. Meu pai também era santista. O Bruno Covas é santista. Isso. O João Dória era santista. João Dória. E o Geraldo Alckmin também. E o Bruno. Então, ou seja... E só falta um senador santista para fazer a fila completa. Aí sim. Deputado corintiano. Nos acompanhando aqui o pessoal, eu vou pedir para todo mundo compartilhar aí, porque hoje nós estamos com uma grande figura aqui, que é Mário Covas Neto, e é sempre importante, eu até estava escrevendo um texto para a Folha Metropolitana de que a gente tem que cuidar da nossa casa. A nossa casa é a cidade, é o estado, é o país. Então, quando você vai contratar alguém para botar dentro da sua casa, para cuidar da sua empresa, você tem que ver o currículo da pessoa. Então, nós trouxemos ele aqui justamente para vocês conhecerem ele um pouquinho. Então, me diz o seguinte, eu acho que a primeira pergunta é: o Brasil está meio bagunçado. Estou sentindo que o Brasil está meio bagunçado. É possível colocar o Brasil nos eixos novamente? E como um senador pode ajudar nesse tipo de situação que nós estamos hoje, por exemplo, com o Brasil um caos, com a parada dos caminhoneiros? Bem, seria muito mais para te conhecer seus pensamentos sobre a questão. Eu penso, e aí me permite, não acho que a solução se dá por uma figura só. Não é o presidente da República, não é o senador, não é o deputado. Enfim, é um conjunto de situações que podem levar ao sucesso. Mas é muito importante que o presidente da República seja alguém capaz e com coragem para fazer as mudanças que são necessárias. A crise que você está se referindo não é uma crise de hoje, nem uma crise de agora. Ela vem perdurando há muito tempo. E essa crise é preciso você estabelecer uma ruptura, é preciso você estabelecer uma nova etapa. E para isso é muito importante você ter um governo equilibrado. O que se apresenta hoje são soluções extremas, e soluções extremas levará o país a uma divisão entre aquele extremo que eventualmente ganha a eleição e o restante que perdeu a eleição e que vai ficar jogando pedra. É preciso que a gente encontre uma solução que seja uma solução mais central, mais equilibrada, que possa unir as pessoas, o país, e ele avançar numa estabilidade política. E aí, a partir da estabilidade política, você terá a estabilidade econômica. O país precisa de um tempo para respirar. Eu acho que o momento é de reflexão e as pessoas pensarem em votar muito mais com a cabeça do que com o coração. Essa ideia do presidente colocar as Forças Armadas para desbloquear as estradas, o que o senhor pensa disso? Eu acho que você vai radicalizando a situação. Eu não sei se essa é a melhor solução. Acho que o governo deveria encontrar uma maneira de voltar atrás no aumento que foi dado no combustível e, a partir daí, encontrar uma fórmula que seja possível da Petrobras retomar as suas contas, mas que a penalidade não caia com a responsabilidade de toda a população ter que pagar essa conta. Exatamente. Ou pelo menos pagar essa conta com a rapidez que está se pretendendo. A Petrobras foi uma empresa que teve um prejuízo de 21 bilhões de reais, ela foi administrada pessimamente e foi roubada. Agora, você tem uma administração que procura ser mais responsável do ponto de vista da sua recuperação econômica, mas ela tem que ser feita com mais critério, com mais vagar, e não apressadamente querer retomar a posição que a empresa ocupou no passado. Você, neste momento, esticar, fazendo enfrentamento, você pode levar a consequências.
eu não advogo essa solução. A Tatiane Pereira Cardia está dizendo que mande um abraço a ele, um abraço em meu nome, em nome de Lilian Alckmin. Juntos somos. Então tá acompanhando aqui, João Darcio. Podemos e queremos. Wagner Ribeiro do Podemos. Não, é do Avante. O Wagner é presidente do Avante, Wagner Gomes do Solidariedade nos acompanhando, a ex-vereadora Helena Sena também nos acompanhando, a Gilza Alves dos Santos, boa noite e convidado. Minha pergunta agora é como ele se vê nesse cenário político, tendo em vista que já não há mais confiança no político brasileiro e chance de um futuro para o país. Bem, eu penso assim, me preocupa muito o discurso de que nada presta e tudo tem que ser modificado. Me preocupa esse discurso, não por minha causa não, mas por nós todos. Nem sempre as mudanças significa que algo vai ser melhorado. As mudanças podem ser para pior, em primeiro lugar. Então é preciso que você tenha um pouco de critério na sua escolha. Segundo, você dizer que nada presta, você se afastar das coisas, você só dá oportunidade para o ruim ocupar esse lugar. É ao contrário, você tem que ser vigilante, diligente, olhar o que cada um fala, o que cada um produz, o que cada um fez, o que cada um se propõe e escolha. Se você errar na escolha, você vai ter a oportunidade de arrumar essa tua escolha mal feita num processo eleitoral futuro. A democracia permite isso. Você errou, você tem como consertar numa próxima eleição. Mas se você desconsiderar, simplesmente você vai dar oportunidade para quem para quem está usando esse espaço apenas para se beneficiar. Então, não faça isso. Avalie. Procure saber a vida de cada um, procure saber o que já fez, o que se pretende fazer, olha com quem ele anda e aí você faça a sua escolha. Por favor, o que há de pior nessa coisa é ignorar a situação. A política é tão importante, é ela que define tudo. Hoje você tem um problema nos caminhoneiros em função dos combustíveis, exatamente porque uma decisão política levou ao aumento do valor do combustível. Portanto, é importante você estar a par, você influenciar na escolha das pessoas certas. Quando eu falo de você ter um presidente equilibrado, eu estou dizendo isso. Pense bem, não haja com a emoção, porque agir com a emoção é você desconsiderar e amanhã você vai ter um cara lá que realmente vai fazer o país sofrer mais. Todos nós sofremos mais. Eu acho que é por aí. Esse o sinal. Rafael Pares nos acompanhando, o William Rodrigues, parabéns Roberto pela entrevista, pelo futuro, senador, Azul Soledade, Kelly Cristina, boa noite, muito bom vê-lo em nosso município, estamos atentos às suas ideias. O Noaldo está perguntando qual o seu projeto para ser um senador, por favor seja curto e direto. Representar bem o Estado. Os interesses do Estado. Eu penso assim, cada deputado representa a população do seu estado. O senador representa o seu território. O que, portanto, o senador não pode ser um instrumento partidário. O senhor defende que venha mais... porque boa parte do dinheiro que é criado aqui no estado, né, João? Não volta, vai embora e não volta. O senhor defende que venha mais dinheiro para o estado de São Paulo? Sim, claro. É importante também você verificar o seguinte, quem precisa mais, quem tem mais necessidade, precisa de uma atenção maior, sim. A gente faz isso no município. A periferia onde não tem asfalto, ou a iluminação pública não é boa, ou o transporte coletivo não chega, a prefeitura tem que dar uma atenção para esse lugar. A mesma coisa vale para o país. Existem lugares no país que são muito menos desenvolvidos que São Paulo, portanto tem mais necessidade. Então, em primeiro lugar, não é que São Paulo deve retomar todo o montante que vai para lá, mas talvez ele possa ter um pouquinho mais de atenção. Eu vou dar um exemplo. Todo o metrô que tem sendo construído no Brasil inteiro é financiado, é pago pelo governo federal, à exceção de São Paulo, que é todo o governo do estado. Por que essa diferença?
o governo federal não pode ajudar a custear o transporte coletivo daqui? Perfeito. Então, lógico, a briga é para essa mesmo. O senador ele tem que brigar pelo Senado. E isso não depende do partido pelo qual faça parte o governador ou o presidente da República. Você não pode atuar como senador partidariamente. Você tem que ter a noção de que você é representante e, portanto, não importa quem seja o governador, você tem que agir a favor de quem você representa. O candidato da sua chapa, do seu partido, é o Álvaro Dias. Álvaro Dias, presidente da República. Paranaense. Gente boa. Não, paranaense não. Na verdade, ele foi criado lá. Ele foi criado lá. Ele nasceu em São Paulo, mas é criado no Paraná, enfim. Noaldo, agradecendo a sua pergunta, o Cícero Mossoró, presidente do Cine Lotação, está nos acompanhando, Vlamiski Vinato, Armando Turcão, lá do Motoclube Naja. Não, Falcões, ele é do Falcões. O Fábio Augusto Saque, boa noite, Roberto. Pré-candidato Mário Covas. Minha dúvida é privatizar ou não privatizar ativos estatais. Qual o possível posicionamento e entendimento do candidato? Bem, então, primeiro é o seguinte, é óbvio que você tem muitas empresas públicas absolutamente necessárias. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa pública federal que ela foi criada para a criação e para a gerência, enfim, para a administração do trem-bala. Uhum. O trem-bala não aconteceu, não saiu e não há previsão que ele saia. No entanto, a empresa continua existindo e gasta alguns milhões de reais por ano para sua manutenção. Há mais de 100 empresas, 190 empresas, não sei exatamente o número, empresas estatais nacionais, grande parte delas criadas no governo do PT, exatamente para servir como a possibilidade de cabide de empregos para uma série de companheiros. Muito bem, não há necessidade de você manter aquilo que não está sendo usado. Agora, eu não sou adepto de que precisa privatizar tudo, que o Estado tem que ser mínimo. Não. Eu acho que o serviço público tem que ser eficiente. Tanto faz se ele é privado ou público. Se ele for eficiente, a população vai ficar satisfeita. Tenta responder rapidamente da arquiteta Magda Barberiche. Boa noite. O que ele pensa sobre a administração pública ser gerida por empresários, com controle visando crescimento e desenvolvimento ao invés de políticos profissionais? Eu acho que o empresário, normalmente, o que ele imagina é que aquilo que ele está gerindo tenha lucro. E o gestor público, em primeiro lugar, ele não tem que ver isso. O gestor público é capaz de, no final de sua gestão, deixar dinheiro em caixa, ele é um mau gestor. Assim como aquele que gasta mais do que tinha para gastar. Um administrador privado, ele tem um outro olhar. E eu acho que o olhar do privado, ele leva à consideração números. E a população, as pessoas, são gente. Você não pode simplesmente desconsiderar e pôr numa estatística que é desprezível o número de pessoas que não estão sendo atendidas ou desprezível o número de pessoas que estão sendo relegadas a uma situação menor porque estatisticamente é muito pequeno. Não, eu acho que o político tem essa vantagem, ele tem a sensibilidade de saber ou a responsabilidade de saber que ele está agindo para a população como um todo, para aquele que precisa mais e para aquele que precisa menos. Nos acompanhando aqui, Edson Damião, Ageusa, Maria Oliver, Noaldo, Armando Turcão, o Fábio, Rita de Cássia Ribeiro, Roseli Arruda, lá de Jundiaí, nos acompanhando, Gilson Santos, grande sambista, está nos acompanhando, Ana Karen, boa noite, senador, representa o Estado de São Paulo, como ele poderá ajudar nosso município? Boa questão, né? Eu acho que estudando todo o Estado acaba ajudando o município, é isso? Não tem uma visão muito localizada, né, não, Mário? Você sabe que meu pai nasceu em Santos e foi governador, e muitas vezes aconteceu de alguém de Santos dizer que ele não tinha ajudado nada a cidade. Bom, mas ele era governador do Estado, ele não era governador de uma cidade apenas. O senador é a mesma coisa, o que a gente objetiva ou vai objetivar é ajudar o Estado como um todo. E se o Estado for beneficiado, todos serão beneficiados, inclusive a cidade. Muito bem, estamos terminando já, né, meu amigo Lucas? Nossa, estourando nosso tempo já, hein? 5 minutos, calma, tem 5 minutos aqui.
deixa eu só passar aqui, Rafael Vavá, Rafael está nos acompanhando, opa, muito bem aqui. Tem que falar para o pessoal, tá todo mundo aqui te mandando abraços e desejando sorte. Edson Damião Guarulhos te abraçou e temos certeza que no Senado será a mesma coisa com o nosso querido corintiano João Dárcio na Assembleia. Ah, tá certo, né? Norberto Leandro, ele falou em democracia. Eu pergunto, em nosso país existe democracia? Se não existe, se existe, por que não tivemos novas eleições? Provavelmente você está falando quando a Dilma caiu. Porque teremos novas eleições no momento que a legislação estabelece. Nós teremos eleições esse ano. Existe uma regra, um ordenamento jurídico. Ou você segue o ordenamento ou você ignora. Se você ignorar, você não está vivendo numa democracia nem num Estado de Direito. Você está vivendo numa anarquia ou numa ditadura. Não. O processo de saída da Dilma, ou da ex-presidente Dilma, cumpriu um rito que está previsto na Constituição. E que não significava que a saída dela, imediatamente você teria uma eleição. Como não teve quando o Collor saiu e entrou o Itamar no lugar dele, até que tivesse a nova eleição. Se saísse os dois, se saísse ela e o Temer, talvez essa situação de ter novas eleições pudesse ser colocada e talvez fosse o mais correto acontecer. Mesmo assim, eu não sei exatamente qual é a regra, talvez você estendesse até agora. De qualquer forma, não me parece que você manter o que diz a Constituição, você não esteja sendo democrático. O Noaldo fez uma pergunta interessante. Algum projeto para Guarulhos? Deixa eu emendar com a pergunta do Noaldo. Nós temos alguns problemas com relação ao aeroporto internacional. Por exemplo, uma saída lá que ninguém ouve a gente, sabe? O pessoal vai em São Paulo e tal. O senhor eleito senador, o senhor pelo menos promete dar uma olhadinha para que o aeroporto, não só esse, mas acredito que outra cidade deva ter o mesmo problema, para que tenha uma sinergia melhor entre administração e município onde estão instalados? Bem, então primeira coisa, eu não prometo nada. Eu posso assumir compromissos. Mas de olhar, pelo menos mas olha, atenção, né? É da nossa atividade. Eu sou vereador, assim como o João também é vereador. A gente diariamente recebe pessoas que demandam uma infinidade de coisas. Coisas que estão no âmbito da esfera de um vereador atuar e coisas que estão fora do âmbito do que ele pode atuar. Eu desconheço que você não tenho conhecimento desse conflito. Mas óbvio que se é um conflito que necessita uma intervenção, é óbvio, é nosso papel, nós temos que atuar mesmo, né? Realmente desconheço. Mas se tiver algo que um senador possa interferir para resolver esse caso, evidentemente que está na nossa tarefa. Agradecer a Mário Covas. Quando eu falo Mário Covas, né, dá a impressão que eu estou falando com a pessoa errada, porque eu conheci muito o pai dele. Mário Covas Neto, aqui um prazer muito grande. Agradecer ao João Dárcio, toda a assessoria, que possibilitou trazer essa grande figura aqui no nosso programa. Obrigado, Mário. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito, eu já fiz alguns lives lá gosto muito dessa possibilidade de você interagir com as pessoas bacana. Imediatamente, porque dá a resposta mais rápido, né? Sei que você acabou me poupando, porque certamente deve ter algumas perguntas mais assim, mas de qualquer forma, eu fico feliz em a oportunidade que você me deu aqui de responder. A gente manda mesmo, é que o pessoal estava mais tranquilo hoje. Que bom, fico muito feliz. Bom, obrigado, João Dárcio. Obrigado, Mário Covas Neto. Boa sorte para você, boa sorte para o Podemos. E amanhã não, Sérgio, só segunda-feira. Segunda-feira estamos aqui de volta, das 13h30 às 14h30, com essa reprise aqui. Se você está assistindo nós no YouTube, lá, curta aí a nossa página, se inscreva para que mais e mais pessoas tenham a possibilidade de entender as ideias do nosso querido Mário Covas Neto. Obrigado, Rafael, obrigado, Edson, Azul, todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado e até o próximo programa.